Olá, sejam todos muito bem-vindos à quarta temporada do Nutrição em Cast, o seu canal de podcast sobre nutrição, saúde da mulher e maternidade. Estamos aqui no YouTube e também no Spotify. Eu sou Cláudia Banducchi, sou nutricionista e hoje eu estou recebendo aqui no Nutrição em Cast a doutora Laila Faleiros, que é pediatra, para falarmos sobre os cuidados do recém-nascido quando chega em casa. Um momento super especial e super desafiador. Então, com a chegada do bebê, qual é a melhor posição? Qual é a posição mais segura para esse bebê dormir? Como é que a gente evita os engasgos, superaquecimento? Então, não perca, fique conosco no programa de hoje. Seja muito bem-vinda, doutora Laila. Eu estou muito feliz em recebê-la. Esse programa é um programa que já foi muito solicitado para nós aqui no Nutrição em Cast. Então, bora fazer um programa bem bacana. Muito obrigada, viu? Obrigada a você. Obrigada pelo convite. Doutora Laila, vamos começar pensando nessa chegada desse bebê recém-nascido em casa. Quais são, de fato, esses principais desafios que os pais enfrentam com a chegada do bebê? Que uma coisa é lá na maternidade, né, nos primeiros dias. E com essa chegada desse bebê em casa, quais são os principais desafios que você acompanha? Eu acho que são muitos desafios e fica até um pouco difícil resumir quais são, porque são infinitos, né? A primeira coisa que eu falaria é para os pais se prepararem antes, né, no pré-natal, para tirar todas as dúvidas, porque realmente é um universo completamente diferente. É uma rotina nova. Então, acho que a primeira coisa que a família tem que entender é que chegou um novo membro nessa família. Então, normalmente é o pai e a mãe, naquela rotina marido e mulher. E de repente chega uma nova criança ali que não tem nada regulado. Então o sono é totalmente desregulado, a alimentação é totalmente desregulada, tem muitas coisas que vão surgir de dúvidas. Então, como que eu limpo o coto umbilical? Então, eu acho que são várias dúvidas. A primeira coisa que eu falaria assim de cabeça, seria que é muito comum o bebê dormir muito tempo. Então, isso é uma coisa que as mães não estão tão acostumadas, porque o bebê ele não tem o ciclo circadiano, que é o que regula, né, dia, noite, tão bem definido quanto a gente. Então, o bebê não sabe direito o que é dia, o que é noite. Inclusive, o bebê não sabe nem que ele saiu da barriga da mãe. Ele tem muito esse tempo de adaptação. Então, todo esse período de adaptação vai demorar um tempo. O bebê dorme cerca de 17 a 20 horas por dia, só que não é 20 horas seguidas, são horas picadas. Então vai ser muito difícil você ter 3 horas, o bebê ter 3 horas de sono. Então, acho que isso é uma coisa muito difícil de adaptar, porque a mãe está ali no puerpério dela, com um monte de hormônios, acabou de retirar a placenta, e quando retira a placenta, a mãe tem esse boom hormonal e está aprendendo a lidar com o sono do bebê. Então, uma coisa que eu falaria é para essa orientação, né, de que o bebê dorme muito tempo, 20 horas de sono, que vai ser uma coisa picada, para a mãe aproveitar quando ela tiver tempo de descanso. Então, assim, o bebê dormiu. Aproveita para descansar, aproveita para tomar seu banho, não fica lá, eu vou ter que trabalhar, eu vou ter que estudar. Não, faz o seu descanso também, eu acho que é uma coisa bem importante, porque vai ser toda uma nova rotina de adaptação. E acho que tudo vira questão para os pais, né? Porque é toda uma rotina nova, um ser novo, toda essa questão de sono, de rotina. Outra coisa importante da gente comentar é a amamentação livre demanda. O bebê sai da maternidade ali com 2, 3 dias, porque normalmente tem alta com 48 horas. E nessas 48 horas ainda está tendo a descida do leite da mãe. Então, a mãe vai oferecer o colostro, que é um leite super rico em gorduras. E aí a mãe vai oferecer essa livre demanda. O que significa livre demanda? Não é de 3 em 3 horas. É conforme o bebê reclama, conforme o bebê se manifesta. E aí você também vai aprendendo que o bebê não só chora quando ele tem fome. O bebê chora porque está com um incômodo, o bebê chora porque tem xixi ou cocô na fralda, o bebê chora porque tá com medo, o bebê chora porque tá com sono. Ele não sabe, a única forma de expressão é o choro do bebê. Então, assim, o bebê chora por tudo. Acho que outra coisa interessante também é que a gente escuta que se você deixa a criança chorar,
Não tem muito isso, porque a criança não está fazendo ali um jogo, uma chantagem emocional. Não, a criança está procurando afeto. E no começo da vida da criança, a criança estava lá. Imagina, você estava lá quentinho, fechadinho no útero da sua mãe, super envolvido. E, de repente, você tirou aquele quentinho, você tirou o útero, você tirou aquela pressão que você recebia. Então, a criança, às vezes, ela tem até uma dificuldade de entender, não tem maturidade o suficiente, que a gente chama de esterogestação, de entender que ela não é mais a mãe. Então, tem até essa adaptação. Por isso que, assim, o choro pode ser uma busca por aconchego também, né? Assim como o peito. Ele não é só para nutrir a criança, mas é para apoio emocional, ele é para várias outras utilidades, não é só nutrição. E não tem o manual, né, Laila? Não tem. É por isso que eu Porque falo. muitas vezes elas querem esse manual, né? E eu lembro que às vezes a gente fala, mas a gente tem que reconhecer o choro. E eu falo, sim, a gente reconhece o choro do bebê com tempo de convivência com o bebê. No começo, o choro a gente também não sabe o que é. Então, a gente tem que investigar. Mas é muito curioso que, na verdade, acho que o que mais a gente gostaria de tentar entender o máximo o nosso filho nesse momento, o bebê nesse momento, a sua necessidade. Mas não tem manual, né, Lara? Não tem. Eu acho que cada filho também é um filho. Porque mesmo pessoas que já tiveram vários filhos, tem filho que é mais tranquilo, tem filho que chora mais, tem filho... Tem criança, eu lido com várias crianças, assim, tem criança que a mãe fala, olha, eu preciso acordar meu filho, porque senão ele passa de 4 horas e eu tenho um pouco de medo de fazer uma hipoglicemia e eu fui orientada a acordar a criança. Então, assim, isso no começo da vida realmente pode acontecer. Tem bebê que é realmente muito mais sonolento, assim, mais devagar. Aí você tem que tirar toda a roupinha do bebê, deixar ele um pouco mais frio para ele acordar. Então, assim, não tem manual de instrução. É até difícil uma pergunta de quais são os cuidados do recém-nascido quando chega em casa, porque é tanto detalhe, é tanta coisa que você pode pensar de dúvida, de... Eu até brinco com as mães quando elas me perguntam algumas coisas. Eu esqueci de perguntar tal coisa. Anota num caderninho, porque são muitos itens, muitas dúvidas e muito importante você, assim, ter um pediatra para chamar de seu, porque aí você pode ir tirando essas dúvidas ao longo do tempo. E a gente pode se preparar, a gente pode ler, a gente pode estudar, mas o que vale é o valendo ali no dia a dia, para a gente começar a perceber o que a gente está dando conta e no que a gente precisa de ajuda. Na real, é bem isso, né? E você comentou sobre o sono picado, eu acho que um dos grandes pontos que a gente tem também nessa chegada do bebê em casa é a adaptação da família, é essa privação de sono, porque a gente não está acostumado com tamanha privação de sono, né? Então, no começo é muito exaustivo e cansativo essa adaptação a esse novo bebê dentro de casa, né? Acabou aquela família de 2 e nasceu a família de 3, né? E não volta mais para a família de 2. Então, daqui para frente, a adaptação da família de 3 e assim em diante, né? Com certeza. E acho que tem que se adaptar à criança e a criança se adaptar à família também, né? Aí você vai começar a criar sua rotina. Uma coisa que eu sempre reforço é que a criança, ela precisa de previsibilidade. Então, desde recém-nascido, desde que saiu da maternidade, tem uma rotina. Legal. A rotina é muito importante em relação a horários, não horários, mas a criança começar a entender, por exemplo... eu tenho lá a minha rotina do sono. Então, eu dei um banho, aí eu passei um olhinho calmante na criança, aí eu comecei a apagar as luzes. A criança vai entender que ela está na hora de dormir. E aí, o que acontece? Isso causa muito menos estresse para a criança, isso causa muito menos irritabilidade. A criança, ela precisa de previsibilidade. Ela fica insegura quando ela sai ali da rotina dela. Então, muitas pessoas pensam que a rotina é aprisionadora, só que para a criança a rotina é segurança. Então, é muito importante você ter aquela rotina. A criança saber, olha, eu vou fazer isso tal horário. Não tal horário preciso, assim, mas a criança ter uma ordem cronológica na cabeça dela para ela entender, tá bom, a mamãe começou, me deu banho. Daqui a pouco vai vir tal coisa, daqui a pouco vai vir tal coisa. E isso é uma rotina que dá pra gente inserir desde o recém-nascido. Desde o recém-nascido. Legal. É que no recém-nascido específico, como o sono está muito confuso, tem muito esse picado, tem essa questão do aleitamento livre demanda,
É um pouco mais difícil, mas super possível. E aí vai fazendo aos pouquinhos e tentando estabelecer mais ou menos horários padrões, entendeu? Não precisa ser aquele negócio, 8h31 eu vou dar banho. Não precisa ser assim, mas entender que vai ter uma rotina ali. Então, que vai ser o jantar, depois o banho, depois o horário de dormir, ou depois entre o banho ali um horário de leitura, um horário de uma massagem, para a criança entendendo que ela vai desligando. Então, essa rotina é muito importante para a criança, exatamente pela questão da previsibilidade. Bacana. E essa regulação, já que eles não nascem com círculo circadiano, de entender o que é dia do que é noite, por isso que é tão picado tudo, você acha importante, desde o recém-nascido, da chegada desse bebê em casa, de dia ele tá com mais luzes naturais de dia, porque tem famílias que pedem até para não ter nenhum tipo de ruído, de barulho, né? Você acha importante, desde recém-nascido, entender o que é dia do que é noite? À noite é mais silêncio, de dia tem mais barulho de casa, tem luz do sol. Você acha que isso vale também? Acho super importante. Super importante manter a rotina. E eu vejo muito isso, porque hoje eu sou intensivista pediátrica e eu trabalho em UTI. Eu vejo muito isso nas crianças que, de repente, estão na UTI, não tem mais janela, então não tem sol, não tem noite, né? Assim, não tem essa... Como eles são propensos a ter complicações de delírio, de perder, assim, um pouco a noção do dia e da noite. Isso é muito importante para a criança, só que os recém-nascidos, eles precisam tirar cochilos, né? Eles tiram cochilo ao longo do dia inteiro, né? Eles ficam a maior parte do tempo dormindo. O meu conselho é só que quando eles vão dormir, estejam num ambiente tranquilo. Tá. Não adianta também a criança estar lá dormindo e estar num ambiente super agitado, com o vizinho lá no punk rock. Não, tem que estar num ambiente mais tranquilo, num lugar mais calmo, para a criança entender que aquilo é o sono dela. É a soneca da tarde dela. Então, nesse momento, tem que estar, lógico. Só que a partir do momento que a criança está acordada, aí sim, ver o dia, passear, ver a luz do sol, entender que é o horário da noite. O horário da noite, isso faz parte até da criação da rotina da criança. A criança vê que a luz lá fora acabou, né? Então, o sol se põe e a criança começa a entender. Não, agora já é hora de eu começar a relaxar. E aí, isso é associado a banho, a massagem. Então, bastante, assim, reforço esse ponto de manter o círculo circadiano, de manter a luz do dia sempre exposta, até para a criança ir criando a rotina, a orientação dela do que é dia, do que é noite. Maravilha. E pensando nesse... A gente considera recém-nascido até quantos dias após o nascimento? Até 28 dias de vida. Tá. Então, até 28 dias de vida é recém-nascido. Tanto é que a gente sempre, assim, até é porque, assim, ó, o recém-nascido, ele nasce e aí ele vai para casa. Quando ele nasce e vai para casa, se ele tiver algum problema, ele normalmente não pode voltar para a maternidade, porque a maternidade é considerada limpa. Mas mesmo que ele interne num hospital pediátrico aí, por exemplo, ele acaba, às vezes, vendo até como RN de fulana ou de fulano, depende, né? Porque até 28 dias de vida é considerado recém-nascido. Inclusive, a gente tem uma especialidade médica dentro da pediatria, que é a neonatologia, que é especialista nesses cuidados do recém-nascido até os 28 dias de vida. E os neonatologistas atuam muito na prematuridade. Eu acho que a principal área de atuação dos neonatologistas é a prematuridade. Eles cuidam maravilhosamente bem disso, eles sabem todas as doenças, tudo que pode acontecer nesse período para cuidar, especialmente dessas crianças que nascem prematuras. E uma das preocupações que os pais têm levando esse recém-nascido para casa, uma das dúvidas é com relação a como dormir, né? A gente vai colocar esse bebê no berço, a gente vai colocar esse bebê ao lado da nossa cama, vai fazer cama compartilhada. Já que o nosso programa é sobre os cuidados do recém-nascido em casa, vamos falar um pouquinho, porque tem berços que tem um monte de ursinho, um monte de almofada, um monte de... tem almofada anti-refluxo, né? O que hoje em dia a gente usa? O que é legal a gente passar para eles também, Laila? Eu acho que essa pergunta é maravilhosa e muito importante. Eu sempre falo isso. O bebê precisa dormir de barriga para cima. Ok. Por quê? Porque isso evita
a morte súbita do lactente. A morte súbita do lactente é uma patologia, uma doença que a criança morre e a gente não tem 100% de certeza de quais foram as causas. Só que isso acontece com uma certa frequência, ainda é uma causa de mortalidade infantil importante. E aí, como a gente evita essa morte súbita do lactente é deixando o bebê de barriga para cima. As recomendações e muita gente não sabe isso, deixa a criança de barriga para baixo. O que acontece? A gente respira oxigênio e exala gás carbônico. E o gás carbônico ele pode ser tóxico. Então, assim, se a criança está de barriga de cabeça para baixo, ela pode se sufocar, ela pode se asfixiar. Então, é sempre de barriga para cima. Essa é uma orientação super importante. Outra orientação é que a criança deve dormir no quarto dos pais até os 6 meses de idade, mas não é recomendado cama compartilhada. Por que não é recomendado cama compartilhada? Porque às vezes os pais podem estar muito cansados, é uma fase super difícil de privação de sono. Pode acabar deitando em cima da criança, sufocando a criança. Então, tanto a Sociedade Brasileira de Pediatria quanto a Academia Americana de Pediatria não recomendam cama compartilhada, mas elas recomendam ambas que a criança durma no mesmo quarto dos pais. Por quê? Porque caso a criança vomite, caso a criança reclame, tenha alguma reclamação, você acorda muito mais fácil se você estiver no mesmo quarto, mas não na mesma cama. A recomendação também é dormir numa superfície rígida, então, assim, é um colchão mais duro e um colchão sem nada. Porque, realmente, você comentou da questão de berço, kit berço. Então, kit berço não é recomendado. Friso bastante isso, porque é difícil, assim, né? Porque é bonito. Difícil. Porque imagina, como é que a gente vai comprar um kit berço lá? Que coisa difícil. Exato, todo mundo quer decorar, se é menina rosa, se é menino azul, enfim, todo mundo quer decorar. Tira o kit berço na hora da criança dormir. Tira o kit berço. Não é recomendado travesseiro, não é recomendado travesseiro anti-refluxo, é nada no berço, nada. Até coberta, eles não recomendam, e se usar coberta, você usar a coberta com as mãos da criança livres, para caso a criança consiga... Aquela orientação de você fazer o pacotinho. Então, o pacotinho, ele acaba, às vezes, como braços. Se fosse um casulo, né? Isso. Eles falam que o casulo pode até hiperaquecer a criança. Então, assim, a gente não recomenda fazer casulo, recomenda que a criança esteja com roupa bem confortável, de preferência até sem coberta. Eu sei que é muito difícil, né? Assim, e outra coisa que eu gostaria de comentar é que, apesar de não ser recomendado cama compartilhada, cerca de 50%, 70% dos casais fazem. Juro. Exato, apesar de não ser recomendado. Então, só fica o apelo aqui que tem algumas coisas que realmente não pode de jeito nenhum. Se os pais bebem álcool, né, estão bebendo álcool naquele momento, porque realmente o sono fica mais pesado, e se os pais usam drogas, então é não recomendado de jeito nenhum. Acaba que isso seria o mais seguro ali para a criança, né? Assim, apesar das pessoas fazerem, o meu papel como pediatra é realmente orientar o que é mais seguro. Tem um risco de você sufocar a criança, tem um risco da criança ser asfixiada, e como tem esse risco, eu não posso recomendar a cama compartilhada, entendeu? É o que existe melhor hoje de estudos. Óbvio, nossas avós sempre falam assim, mas eu fazia e dava certo. Tudo bem, mas não é o que a gente recomenda, tá? Então, não é recomendado cama compartilhada, não é recomendado absolutamente nada em cima da cama, sem ursinho de pelúcia, sem mil coisas na cama, realmente a superfície rígida, barriga para cima, para evitar qualquer acidente. Porque lá, nesses primeiros 28 dias, né, pensando no recém-nascido, eles não se mexem, né? Eles não movimentam de um lado para o outro. Aonde você deixar, eles acordam. Exato. A gente só tem que tomar cuidado com isso, porque assim, realmente, eles não se mexem. Se você deixar ele de bruço, ele não vai conseguir se desvirar. Não pensando na pauta do programa que é recém-nascido. Não, mas esse é exatamente o ponto. Se você deixa ele de bruço, ele começa a respirar CO2. Então, ele começa a se intoxicar ali. Então, é exatamente por isso que ele tem que dormir de barriga para cima.
E é super importante essa orientação. E também tem aquela orientação que se o neném for regurgitar, né? Se ele tiver alguma coisa, pelo menos ele consegue virar o rosto. Não tem essa recomendação? Tem. E assim, se ele tá de barriga para cima e ele for regurgitar ou ele for vomitar, a chance de você acordar é muito maior, especialmente se essa criança estiver no mesmo quarto que você. Então, por isso também essa recomendação, sabe? De realmente não estar ali entre o casal, por ser uma coisa perigosa, mas estar no mesmo quarto para possibilitar que qualquer movimento fique mais fácil de acordar. Tá. Laila, pensando no recém-nascido, ele não consegue se manter aquecido nesse período. E aí a gente acaba colocando um pouco mais de roupa. Na minha época, minha filha já tem 6 anos, mas eles falavam pra gente colocar sempre uma roupa a mais do que a gente tá naquele momento. Quando a Luísa tinha lá, antes dos 30 dias. Mas eu já cheguei a superaquecer ela. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque a gente perde a mão também, sobre essa coisa de colocar muita roupa também nesse bebê. Como é que a gente vai medir, Laila, essa temperatura, do quanto a gente tem que colocar de fato de roupa, pensando, já que ela vai dormir e ela não vai ter nada para se cobrir, o que vai cobrir é de fato a roupinha que ela vai estar. É isso? Perfeito, isso. É assim, ó, o que vai cobrir de fato é a roupa que ela tá. A gente sempre tem uma recomendação de uma roupa a mais, como você falou, perfeito. Então, por exemplo, eu vou dormir de camisola. Eu recomendaria você usar, por exemplo, um pijaminha que cobrisse as pernas e os bracinhos, para ficar ali numa temperatura boa. A temperatura corporal da criança deve ser de 36 a 37 graus. Então, vê ali como que tá a temperatura da criança. A temperatura do ambiente, a gente recomenda entre 23 e 25. Então, por exemplo, quem tem ar-condicionado em casa, 23 e 25, você vê que não é uma temperatura tão baixa, né? Você acaba até meio quente, às vezes, pra gente. Mas é porque realmente o calor, a criança, ela perde o calor de forma importante para o meio ambiente. A criança, proporcionalmente, ela tem uma cabeça maior em relação ao corpo. Então, a criança perde calor pela cabeça. Então, é por isso que a gente acaba não recomendando, né? A criança perde muito mais calor do que a gente. Por isso que a gente não recomenda superaquecer. Como que a gente vê que a criança está superaquecida? Se a criança sua, não é comum criança suar. A criança praticamente não sua. E se a criança está, por exemplo, acho que mais fácil, porque suor é difícil de ver. Acho que uma coisa mais fácil de ver é se a criança está com o cabelo molhado, assim, né? Que eu acho que é uma coisa que é mais fácil de avaliar, uma dica mais valiosa aí para as mães. Outra coisa que eu recomendaria tomar cuidado, porque assim, as mães, principalmente as vovós, elas amam uma meinha. Então, assim, vê, você tá com meia, tá um dia super... Por exemplo, às vezes você tá no Rio de Janeiro, num calor de 40 graus, e a criança tá com luvinha e meinha e gorro. Não tem necessidade, ainda mais porque a criança perde calor pela cabeça. Então, assim, não tem necessidade de gorro em lugares super quentes. Não tem problema a criança, por exemplo, tá de fraldinha se você tá, de repente, no Rio de Janeiro, no verão, no calor de 40 graus. É assim, é uma roupa a mais e você pode ir avaliando se a criança está confortável ou não, por meio do suor, por meio do cabelo estar molhado, porque também isso vai muito depender da criança. É aquilo que a gente falou que a criança não tem manual. Tem criança que é mais calorenta e tem criança que é mais friorenta, né? Então, acho que eu observaria muito isso. Se a mãozinha tá geladinha, aí sim, aí você coloca uma luvinha. Se o pezinho tá geladinho, aí você coloca uma meia. Mas não tem necessidade de... Eu já vi várias vezes. Você vai examinar a criança, às vezes aí a criança tem 2 meias, 2 luvas, 3 bores, não tem necessidade, assim, é uma roupa a mais do que a gente estaria, porque realmente a criança é mais susceptível, a criança é mais frágil, mas não superaquecer. Inclusive, tem estudos que mostram que crianças super agasalhadas aumenta o risco de morte súbita do lactente. A gente não sabe 100% do que causa essa morte súbita do lactente, mas a gente sabe que tem alguns fatores de risco. Então, assim, pais fumantes em casa é uma coisa que aumenta o risco da morte súbita. Superaquecimento é uma coisa que aumenta. Não dormir de barriga para cima, então dormir de bruços é uma coisa que aumenta. O uso de múltiplos travesseiros, ursinho de pelúcia no berço, aumenta a chance de morte súbita no lactente. Então, essas coisas são detalhes pequenos que parecem orientações bobas, mas não são. São muito importantes e podem fazer muita diferença, assim.
E aí a gente pensa também que é aquilo que a gente estava brincando, né? Ah, mas a vida toda você dormiu de bruço. Mas assim, foi uma bênção ter dado tudo certo, sendo bem sincera, né? Porque se de fato a gente vê o benefício de colocar essa criança de barriga para cima, é porque de fato existe um porquê, né, Laila? Sim, Então a com gente certeza. tem que manter e tentar manter o script atual, né? Sim. Não tem jeito. A recomendação, inclusive, é manter a criança de barriga para cima até 1 ano. Mas, Ela se mexe muito. então, mas quando a criança começa a se mexer, se virar, ela Tá. vai ter um mecanismo de proteção. Então, assim, a Aham. criança começou a se virar, ela não vai se asfixiar, porque ela Sim, mesmo, sim. é mecanismo de Consegue. defesa, ela Sim, mesmo se sim. virar. Mas recém-nascido, bebezinho, assim, nos primeiros 28 dias de vida, enquanto a criança não tem essa questão de se virar, aí realmente não tem como, tem que deixar ela de cabeça para cima. E apesar disso, de que a criança não se mexe, eu acho que vale aqui a orientação que todo cuidado é pouco. Porque às vezes a gente deixa, assim, os pais podem deixar. Eu sou meio cavaleira do apocalipse, eu brinco, né? Porque eu vejo muita tragédia, eu trabalho com UTI. Não, não é Mas eu fácil. acho que realmente é uma orientação importante. É coisa de segundos para acidentes domésticos acontecerem. Então, às vezes, a criança recém-nascida ela não tem realmente a habilidade de se virar. Mas não deixar a criança sozinha. Então, não vou assim, vou lá pegar uma fralda, deixar a criança aqui e voltar. Pode ser esse segundo que a criança se virou, se esticou. Às vezes ela não se virou, mas ela escorregou. Então, assim, tomar muito cuidado nesse período de adaptação, especialmente, porque a gente não sabe o que pode acontecer, E né? a maternidade é muito solitária, né? Sim, com certeza. Muito. Então, assim, muitas vezes a gente, de fato, faz algumas coisas por estar sozinha ali naquela demanda única lá com a criança, né? Mas é bom você falar, porque a gente às vezes acaba abusando um pouco da sorte, né? Vamos dizer assim, né? Com certeza. Só para voltar um pouquinho sobre o superaquecimento, você falou da luvinha, eu achei que era uma orientação colocar a luvinha nos bebês recém-nascidos para não ficar se unhando, né? Tem essa orientação, então assim, dependendo do clima e tudo mais, a luvinha na verdade está ali para aquecer a mão. É isso? Tudo depende, Tudo né? depende. Tudo depende Tá. do que você tá usando a luvinha. Tem criança que é muito agitada e não deixa cortar a unha. A gente tem orientação de, assim que a unha começa a crescer, pode cortar, pode Mesmo sendo lixar. recém-nascido. Mesmo Antes, sendo tá. recém-nascido. A única recomendação que a gente faz é evitar de cortar e lixar a unha no hospital. Porque é um ambiente hospitalar, porque é um ambiente infectado. Então, por Ok. exemplo, se você está com seu filho internou por um motivo XPTY, não cortar a unha no hospital, porque se faz uma feridinha ali, aí a gente tem que considerar germes hospitalares. Então, só essa única orientação. Mas pode cortar, pode lixar. O que acontece é que às vezes tem criança que é terrorista e não quer que corte de jeito nenhum. E às vezes a criança tem isso, de se unhar e tudo mais. Então, você pode, de repente, percebendo, é o que a gente falou que a maternidade ela é individualizada, né? Esse binômio mãe e filho, ela vai ter que ir se descobrindo. Então, às vezes, a criança precisa, porque a criança se unha, a criança gosta muito de brincar. Então, realmente precisa desse cuidado. Mas é uma estratégia de deixar a criança realmente aquecida. Então, são várias estratégias, assim. Às vezes, a gente até... Vou dar um exemplo, por exemplo, do que a gente faz na UTI. Às vezes, na UTI, a gente vai colocar o oxímetro e a gente tem que colocar na parte de cima da mão e na parte de baixo da mão. E enrolar. E aí, às vezes, a criança não para de mexer a mão ou o pezinho e a gente pede, mãe, tem uma luvinha? Tem uma meia? Porque aí a gente deixa ali preso. Então, isso vai depender muito da situação da criança e do lugar, né? De novo que a gente falou. Óbvio, a gente pode usar para aquecer a criança a luva, a meia, mas não é necessário. Não é assim, de repente você também está num lugar super frio. Mas não é necessário. Até porque, mesmo nos lugares muito frios, vamos supor que você esteja em um país que neva e tudo mais. Dentro de casa costuma ter quente. calefação, né? Então, assim, acho que depende muito de cada situação mesmo. E quando a gente fala em prevenção de acidentes domésticos, uma das primeiras coisas que vem em mente para mim é sobre o engasgo, né? Porque acaba acontecendo, né? Do neném engasgar mamando, né? Então eu queria que a gente entendesse um pouquinho, ainda mais que você está à frente aí
em unidade de intensivista, né, de pediatria, para a gente entender o que é uma preocupação, pensando no engasgo, né? O que a gente tem que fazer, se de fato a manobra precisa ser utilizada, quando buscar ajuda porque a gente vê uns vídeos, né? A gente vê umas coisas bem desesperadoras, né, Laila? Então, assim, como é que a gente evita? Dá para se evitar isso? Olha, até tem Depende. coisas que a gente orienta, né? Vamos orientar, porque eu acho que orientação nunca é demais. Uma coisa que ajuda é a criança mamar mais em pé possível. Porque a gente pensa, a gente não come deitado, né? Então, é o fluxo natural da vida. E o que acontece? A criança, ela é imatura. Então, você imagina um recém-nascido. A gente tem lá o nosso esôfago. O esôfago, ele é realmente imaturo ainda. Então, você vai ter normal, todas as crianças, todos os recém-nascidos, vai ter um pouco de refluxo, porque vai voltar aquele conteúdo do estômago para o esôfago. Tá. Então, quanto mais em pé a criança estiver, melhor é. Outra coisa que a gente aconselha é esperar que a criança arrote antes de deixar a criança no berço de novo. Então, em todas as mamadas, acho isso muito difícil quando a gente está falando, por exemplo, de madrugadas, né? Acho isso uma coisa complicada. Mas esperar o máximo possível, nossa orientação é pelo menos 15 minutos depois de cada mamada a criança arrotar. Às vezes, a criança não vai arrotar, mas pelo menos esperar ali fazer um pouco de digestão. Até porque, se a gente for parar para pensar, o estômago da criança ele é muito pequeno. Então, qualquer coisa se satisfaz. Exatamente por isso que essa história de livre demanda, ela é muito relativa. Não vai ser de 3 em 3 horas, porque de 3 em 3 horas, o estômago da criança já esvaziou. Então, assim, não tem muito... É de acordo com a demanda realmente da criança. Às vezes vai ser 10 minutos, às vezes vai ser 20 minutos. Vai depender muito da saciedade da criança e também da sede da criança. Então, as duas principais recomendações é deixar realmente a criança sempre mais em pezinha, esperar a criança arrotar. E aí, eu acho que é importante... Informação nunca é demais, gente. Eu acho que, assim, a sensação do engasgo, ela é quase igual ver um filho convulsionando. Eu acho que são situações muito desesperadoras. Porque a criança pode ficar roxa, a criança pode começar a querer meio que procurar o ar, assim, e não vem. E é muito desesperador você ver a criança toda assim, ficando vermelha, depois passa para roxo. Então, acho que é muito importante saber disso. Então, assim, tudo que os pais puderem se informar antes da gravidez, olhar na internet como que faz as manobras de desengasgo. Acho importante eu citar aqui também. Em recém-nascidos, o que a gente faz? A gente pega a criança, coloca a criança de barriga para baixo, inclinada para baixo, tenta abrir um pouquinho a boca da criança, não faz respiração boca a boca. Tem que levar em consideração que, por exemplo, a criança engasgou com leite ou a criança engasgou com um pedaço de bolacha, por exemplo. Às vezes, você fazer uma respiração boca a boca, você está empurrando o objeto que a criança engasgou mais profundo da garganta. Então, não é interessante fazer a respiração boca a boca. Você vira a criança de barriga para baixo, inclinada para baixo assim, abre a boca da criança e você vai pegar a sua mão firme e bater só com essa parte aqui, ó. E assim, com uma certa força. Óbvio, né, que a gente vai pegar uma criança recém-nascida de 3 quilos e um homem de 80 quilos, não é com toda a força dele, mas realmente ir batendo, e batendo, e batendo. A gente recomenda fazer 5 palmadas. Se não der certo, vira a criança e aí faz massagem aqui, assim, só com esses 2 dedinhos. Faz massagem aqui e vai fazendo com os 2 dedinhos. Mas, assim, é importante orientar, entendeu? Eu acharia importante, por exemplo, pais de primeira viagem, se for possível, fazer isso com bonecos, de repente, para caso seja necessário, não ser uma situação de desespero, porque é desesperador. É uma coisa que você tem que ter muito cabeça fria. E eu acho que aí entra... E você tem que agir rápido, né, Laila? Exato, tem que agir rápido. Querer levar essa criança para um PS, para uma emergência... Pode ser que nem dê tempo. Então... Com certeza. E assim, as crianças, elas são realmente muito sensíveis. A principal causa de parada na criança, então a principal causa inicial ali é hipóxia. O que é isso? É não chegar fluxo de oxigênio para os órgãos dessa criança. Diferente de um adulto. Quando você está lá num jogo de futebol, aí está num estádio, cai um adulto duro, você acha o quê? Que foi alguma coisa do coração. Ah, um ataque fulminante, uma arritmia. Criança não. Criança para porque para de respirar.
Então, é muito importante essa parte das vias aéreas. E, às vezes, por falta de orientação, você vai fazer o quê? Enfiar a mão na boca da criança. Não é recomendado enfiar a mão na boca da criança, não é recomendado fazer respiração boca a boca. Você realmente tem que tentar deixar essa via aérea liberada, aberta, então abrir a boca da criança e ir dando esses tapinhas para a criança realmente manifestar. Assim, tirar aquele objeto que está entalando ela. Quando a criança é mais velha, tipo 2, 3 anos, e você consegue conversar com a criança, você tem a possibilidade de pedir e estimular que a criança tussa. Porque quando a criança está consciente, está acordada, você pode estimular que a criança tussa. E a criança tossindo, você consegue desengasgar ela. Óbvio que você pode ir estimulando a tosse e fazendo essas manobras atrás da criança. Porque quando a pessoa é mais velha, não é recém-nascido, não é essa manobra. É uma manobra que se agarra a pessoa por trás e vai apertando aqui na boca do estômago com uma manobra em J para desentalar aquele objeto que está ali. É assim, eu acho isso tão fundamental, a gente aprende coisas tão inúteis na escola, né? Tipo, álgebra, essas coisas assim. E eu acho que a gente deveria aprender primeiros socorros na escola, porque é uma coisa que pode fazer diferença na vida da pessoa, diferença, esses primeiros socorros, o que fazer, né? Às vezes eu vejo, assim, queimaduras, aí a pessoa fala assim, passei manteiga na queimadura, assim, eu fico tão... como deveria ser orientado, assim, e acho que isso é uma coisa muito importante. Os pais, quando eles fazem esses cursos de primeiros socorros, eles têm essa orientação. Não, e tem o cursinho de paz na maternidade, muitas Exato. vezes, né? Eu fiz e ninguém falou de técnica. Bom, também faz 6 anos isso, mas assim, ninguém falou de técnicas de desengasgo, assim, dessa manobra. Não se falou. Então, eu tive... E é importante falar, não é, Laila? eu tive uma conhecida que o filho engasgou, assim, e ela ficou desesperada. E aí ela, graças a Deus, conseguiu desengasgar a criança, mas ela também não sabia essa manobra. Eu acho bem importante, assim. Você pode ver que tem vários vídeos na internet. Quando eu fui estudar os assuntos do podcast, eu vi vários vídeos na internet de polícia resgatando as pessoas na rua. Também. Porque, assim, é uma manobra básica, não é uma manobra difícil de fazer. Qualquer um pode fazer, qualquer um tá habilitado. É realmente só desengasgar a criança. E acho que reforçar também, porque tão importante quanto saber o que fazer, porque é imediato, é saber o que não fazer. Então, assim, não coloca a mão na boca da criança, você não sabe com que ela engasgou. Às vezes, na tentativa de ajudar, você atrapalha. Então, faz o mínimo necessário, mas tenta desengasgar a criança, virar a criança de barriga para baixo, pensar nisso, que a via aérea ela tem que estar fluida, né? Ela tem que sair o que está ali entalando aquela via aérea. Laila, as crianças, elas engasgam pela saliva. É porque pelo elas são leite. imaturas, né? Elas Sim. são imaturas, então pode ter ali... E essa manobra normalmente acaba acontecendo pela tua prática, vivência, nesse período de recém-nascido, nos primeiros 30 dias, não? A incidência... É bem comum, mas você Tá. às vezes... Na verdade, eu vejo mais as crianças engasgarem quando elas são um pouco mais velhas. Ah, é? Porque elas começam a comer entendi. e aí elas engasgam com... por isso que a gente sempre fala, para dar alimentos o mais bem cortados possível, né? Então, por exemplo, uva, a gente orienta o corte longitudinal, porque a criança pode engasgar com muitos objetos, assim, né? Alimentos pequenos. A criança vai pegando as coisas pondo na boca também. O que eu já vi de desesperador. criança. Eu vi uma vez uma criança que engasgou com Lego. Ela comeu Lego. Então, assim, é muito relativo o que a criança vai engasgar, né? Mas, normalmente, os recém-nascidos, quando eles engasgam, costuma ser com leite. E aí aproveito para fazer um apelo aqui, né? Que leite materno livre demanda é só leite materno, não é chá, não é água, não é remédio. Às vezes as pessoas adoram dar chá, falam assim, não, mas o chá vai melhorar a cólica. Não tem indicação, o leite materno é perfeito. Não existe leite materno fraco. Então, assim, reforçar a importância do leite materno. Quem mama mais tempo, tem vários estudos que provam que são mais inteligentes, que têm menos doenças respiratórias, menos doenças gastrointestinais, e acho que não existe nenhum pediatra que não seja amigo do peito, né? Então, a gente sempre incentiva muito o leite materno. E eu acho que sobre o leite materno, a gente também precisa explicar sobre a biodisponibilidade do leite, que o esvaziamento gástrico vai ser rápido mesmo, que está dentro do pacote, tem que dar de mamar, às vezes, em um período mais curto do que as 3 horas, porque elas ficam muito em mente sobre a história das 3 horas. Essa coisa de ter aquela receita
achar que todo bebê vai ser igual, né? Tem bebês que vão acordar a cada 1h30 e não é porque o seu leite está fraco. Pode ser que, de fato, é a demanda que o bebê está, de fato, necessitando, né? Uma coisa que eu adoro falar para as mães é que, assim, o leite materno está fraco. A gente tem 2 respostas maravilhosas. Uma é, a criança ganha peso? Então, assim, e se você só dá leite materno, a criança faz xixi? Se a criança faz xixi, aquilo está produzindo, aquela água que está saindo pelo xixi está sendo produzida de alguma absorção. Então, assim, acho que são 2 argumentos maravilhosos para as mães entenderem que a criança ganha peso e que a criança faz xixi, faz cocô, tá tudo bem, tá tudo dentro do esperado. Essa questão que você falou da livre demanda das 3 em 3 horas, eu acho até um pouco cruel isso com a mulherada, porque às vezes elas ficam assim colocando alarme de 3 em 3 horas. E pode ser que seja até um pouquinho mais, 3h30, como pode ser também que depois de meia hora a criança de repente não teve uma pega tão adequada, não mamou tão adequado ali, porque acabou dormindo no peito. E aí você tá não com dá fome. o peito porque não deu tá os no 3, período. exato, não deu os 3 horários. Então acho que isso é uma coisa muito importante. Precisa quebrar um pouco isso, né? Um mito assim importante da gente comentar. Continuando nos cuidados e rotinas do bebê, a gente falou sobre a rotina do sono, já tiramos algumas dúvidas. E eu queria falar um pouquinho sobre o coto umbilical, falar um pouquinho sobre infecção, como é que tem que ser esse cuidado. E eu queria também falar um pouquinho sobre a assadura, né? Então, assim, pensando no recém-nascido, nesses primeiros 28 dias, é indicado, não é indicado utilizar aquelas pomadas? Qual que é a indicação, doutora? Ó, o seguinte, primeira parte, coto umbilical, né? O coto umbilical, ele é aquela substância gelatinosa. Muitas pessoas ficam meio com nojo, com a agonia de mexer. Não precisa ter agonia de mexer. Não dói nele, não né? dói. Ele Que não é inervado. Então, mas assim, a gente fica nessa coisa de achar que vai doer. vai doer e tal. Então, assim, às vezes você tocou no coto umbilical e a criança começou a chorar. É coincidência. É coincidência, assim, não dói, não é inervado, não tem como doer. Então, já ficar tranquilo em relação a isso. Normalmente, a gente orienta com um cotonete passar álcool 70. Então, sempre deixar aquela região esterilizada. Ele vai cair sozinho, de 7 a 10 dias. Simplesmente vai cair. E também precisa pôr moeda, não? Não precisa pôr moeda. Nem moeda, nem chá. Meu, moeda imunda, né? Meu Deus, como é que a gente então, sobreviveu? Não sei, o povo era muito doido. Mas assim, que bom que a gente tem novas evidências hoje em dia. Então, não precisa pôr moeda, não precisa colocar nenhuma fitinha vermelha, nada disso. É só realmente limpar com álcool 70. E tem lugar que nem recomenda limpar com álcool 70. Só simplesmente no banho, lavar com água corrente normal e sabão neutro. Então, simplesmente higienizar aquilo. Porque o que acontece? Acho que isso é uma questão que a gente pode comentar. Às vezes, por agonia, por ser um material que literalmente parece uma gelatina, a pessoa não quer encostar ali na região. Não precisa ter isso, não vai doer, só limpar bastante com sabão neutro e água corrente. Água fria mesmo, água quente, pode ser água quente do banho, sempre higienizar. O que a gente recomenda também é tentar deixar para fora da fralda. Então, deixar assim mais exposto. Por quê? Porque vai entrando em contato com o ar e vai amadurecendo mesmo para cair. Secando, então, né? e secando e tudo mais, deixar de repente a fralda não cobrir, não fazer com que a fralda não cubra o coto umbilical. Deixar o coto umbilical para fora, deixar ele ali para realmente respirar. E vai cair naturalmente. Agora, se coisas para ficar atento, por exemplo, se começar a sair pus dali, se a criança começar a ter febre, assim, alguma coisa assim, aí tem que prestar atenção. Mas literalmente só tempo sábio ali, sabe? E limpar, não deixar de limpar. Legal. E a outra questão que você comentou? Sobre as assaduras. 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 Porque foi um BO uma época atrás falando de talco, né? Usa então. talco, não usa talco. Isso daí também entra um pouco de orientação do que assim, existe o que a gente recomenda e existe o que as pessoas fazem. Tá. A primeira coisa que eu recomendo, por exemplo, é tentar deixar a fralda o mais seca possível. Tá. Então, a criança urinou, a criança fez cocô, limpar, trocar a fralda, para deixar aquela superfície seca, para evitar assaduras, para evitar, por exemplo, quando a gente tem um ambiente muito úmido, especialmente em crianças, em meninas,
é propício a um crescimento de fungo ali. Então, a gente recomenda estar sempre sequinho. Outra recomendação é que, apesar das pessoas acharem que o lenço umedecido é a melhor forma de limpar, não é. A melhor forma de limpar é algodão e sabonete mesmo. Algodão e sabonete. Algodão e água. Então, essa é a recomendação. Não tem indicação de passar pomada sempre. Mas se a mãe se sente mais confortável, de repente, tudo bem, não tem problema nenhum. Só que só tomar cuidado, e aí quando for na farmácia comprar, cremes de barreira. O que é cremes de barreira? É um creme que vai estar ali fazendo literalmente a barreira para a criança ficar mais sequinha, que é o famoso Bepantol, Hipogloss, são cremes de barreira, que sem nenhuma intenção farmacêutica. Mas assim, são cremes de barreira. Por quê? Porque muitas vezes, várias dessas pomadas, elas têm conteúdo com corticoide, tem conteúdo... E a gente compra errado, viu? Compra errado. Com listatina, por exemplo. Por exemplo, é um antifúngico. Às vezes tem antibiótico. Por exemplo, eu já tive criança que teve problemas sérios porque estava passando pomada no pênis, assim, e a criança teve uma insuficiência de adrenal por excesso de hormônio. Porque a absorção nas regiões genitais, tanto boca, ânus, região ali de mucosa, é muito alta. Então, como a absorção é muito alta, tem que tomar muito cuidado com o que você passa na região. Não tem problema passar esses cremes de barreira, que são cremes realmente só para proteger, que normalmente tem vitamina e zinco, que é o que vai nesses cremes de barreira. Mas tomar muito cuidado com o que você está passando. Porque às vezes você está... eu fui lá na farmácia, a farmacêutica me recomendou alguma coisa, você não prestou muita atenção e acaba que está passando uma pomada com antibiótico, uma pomada, por exemplo, vaginal, que era da mãe. Peguei lá uma pomada que eu usei para assadura, para mim é diferente. Então, só tomar cuidado com o tipo de pomada que você está passando. E se for usar, a pomada é melhor do que o talco, do que maisena? Sim, é melhor. Mas assim, não tem uma coisa muito... exato. Acho que tem que ser muito da preferência da mãe também, sabe? O talco vai realmente deixar aquela região ali mais seca, né? Mas é isso. E às vezes, eu não sei, eu não gosto muito do pozinho da criança respirando aquele pozinho do talco. E Laila, você sabe, para a gente ir encerrando, assim, pensando em mães de primeira viagem, né, em pais de primeira viagem, os principais erros que a gente comete nesse período? Então, a gente falou sobre a cama compartilhada, né? Eu tenho um erro meio polêmico. Sério? Adoro! Acho que sim. Eu acho que uma coisa que eu não falei, não comentei, mas eu adoraria comentar, é para tomar muito cuidado com visitas em recém-nascidos. Tá. Exatamente por isso, porque meu universo é viciado, porque eu trabalho com UTI pediátrica. O que acontece, gente? As crianças recém-nascidas, elas não têm imunidade nenhuma. Elas receberam praticamente a BCG na maternidade e hepatite B. Então, assim, elas receberam 2 vacinas, elas não têm anticorpos desenvolvidos, todos os anticorpos que esses bebês têm são os anticorpos que são passados pelo leite materno e anticorpos que foram passados pela placenta. Então, assim, a criança não tem imunidade nenhuma. E aí, eu acho que, assim, é muito importante a gente alertar sobre a visita. Se aquela visita for muito necessária, sei lá, por exemplo, a avó. Então, vamos pelo menos orientar que essa avó não esteja gripada. Então, se você estiver gripado, não visite um recém-nascido. Não visite, porque para você pode não ser nada, mas para aquele recém-nascido pode virar uma bronquiolite, pode ter uma intubação. A intubação, os procedimentos que a gente faz dentro da UTI não são isentos de risco. Então, a única coisa que eu recomendaria é realmente tomar muito cuidado com as visitas. Você fala recém-nascido, quanto tempo? Olha, isso é bem polêmico. Tá. Acho que isso é muito individualizado de pediatra para pediatra. E eu acho que também não precisa de uma loucura, assim, entendeu? Eu não vou deixar nem meu filho mais velho encostar na outra criança. Não, acho que se tiver doente, aí realmente não. Mas, de repente, encostar com máscara, higienizar as mãos. A Covid ajudou mais, né? Exato. Assim, as pessoas falam de isolamento social e uma coisa que eu acho ótimo reforçar é que, por exemplo, na pandemia do Covid, as UTIs pediátricas ficaram vazias. Então, assim, o isolamento social, ele funciona. Óbvio que naquela época a gente teve
várias coisas muito importantes com o adulto, mas as crianças, elas praticamente não ficaram doentes. E aí, quando voltou da pandemia, as crianças voltaram a ir para a escola, para a creche, a gente teve um boom nas UTIs pediátricas, porque realmente é a circulação que faz as crianças ficarem doentes. Então, uma coisa que eu também evitaria, e aí acho que é uma coisa bem importante, porque todo mundo fica muito em cima dessa mãe, essa mãe recebe muitas informações, e eu acho que tem que tomar cuidado com o que ela absorve. Então, assim, pode sair para passear? Pode, só que só pensa no lugar que você vai. De repente, por exemplo, eu vou no play da minha casa, que é um lugar arejado, que não vai ter outras crianças, mas eu preciso respirar, não tem problema nenhum. Eu vou num parque que vai estar mais vazio, um parque aberto. Então, o problema de você sair com um recém-nascido, que não tem essas vacinas, que não tem imunidade nenhuma, é exatamente os lugares fechados, porque os lugares fechados, as conglomerações, elas tendem a ter mais vírus. Então você está dentro de um avião com 200 pessoas, provavelmente vai ter uma pessoa ali que está resfriada, provavelmente vai ter uma pessoa ali que está tossindo. Então, se você está indo num lugar arejado, se você está indo num lugar, assim, espaçado, não tem problema nenhum. E outra coisa que eu tomaria muito cuidado, que eu acho que a gente está nesse meio agora e não tem como negar isso, é tomar muito cuidado com as pessoas que você observa e com as informações que você toma como verdadeiras nas redes sociais. Tem muita gente nas redes sociais que não tem a devida especialização. Eu acho que, inclusive, os canais mais legais de maternidade são de mães e não de médicos. Eu acho que são canais... Tem vários canais excelentes que eu vejo. Mas tomar cuidado, porque eu acho que, assim, a mãe, a fulana tem uma orientação perfeita, porque aquela vida é perfeita. E cuidado, gente, o puerpério é uma fase muito difícil, é uma fase que você pode ter blues puerperal, você pode ter depressão pós-parto, são muitas alterações hormonais. Eu acho que a gente fala muito pouco sobre depressão pós-parto e blues puerperal, acho que a gente não cita o quanto a maioria das mulheres tem alguma alteração importante de humor nesse período. Então, acho que é bem importante a gente frisar isso, assim, cuidado, porque às vezes a gente vê uma orientação de uma pessoa que a gente não consegue ter aquela vida. Então, tomar cuidado com o que a gente vê exposto do outro. Com o que a gente se alimenta, né? Exatamente. Porque abrir uma página de Instagram para falar da sua vivência com o seu filho não te torna especialista sobre o assunto. Exato. Né? E acho que, assim, tem um pediatra para chamar de seu, sabe? Uma pessoa que vai acompanhar, de fato, seu filho e uma pessoa que você confie. De repente, você tem uma pessoa super especialista, mas você não gostou, não foi, não bateu ali o santo. Mas, assim, o que eu falo é, tenha um pediatra para chamar de seu para você tirar todas as suas dúvidas. Quem tem a informação antes, não se arrepende depois. Eu costumo brincar que não existe vacina para arrependimento. Porque as mães sempre perguntam, eu devo dar essa vacina na particular ou não e tal, e eu falo assim, realmente, não existe vacina para o arrependimento, não tem. Então, acho que quanto mais você se informa, mais você vai estar preparado para essa maternidade. Por exemplo, quem faz a consulta perinatal pediátrica na gestação, tem muito mais informação sobre o tipo de parto, sobre a amamentação, sobre a pega correta, sobre a vacinação, sobre fazer ou não vitamina K. Então, assim, são muitas informações que você vai tirar dúvida ali. Então, acho muito importante você se preparar para esse momento, você ter as informações corretas e de alguém que você confia, e você entender que existe também o que a gente recomenda e o que dá para fazer. Entendeu? É o que eu falei. Tentar trazer para sua realidade que você consiga sustentar, né? Com certeza. É que é difícil você pensar e incluir na mente dessa gestante, porque ela só pensa no parto, né? Quando ela está no final da gestação. E às vezes a gente tenta trazer para elas falar um pouquinho sobre o puerpério, tentar trazer um pouquinho sobre essa privação de sono. Eu tenho um programa aqui no Nutrição Cast com uma psiquiatra que a gente falou sobre diferença de baby blues e depressão pós-parto. Então, assim, se banaliza muito hoje em dia, né? Então, acha-se que tudo é hormonal. Mas, assim, eu lembro que essa psiquiatra ela falou que tudo que passa de 15 dias já se considera depressão, na sua grande maioria. E aí eu fico pensando, nossa, quem não passou dos 15 dias, né? Se sentindo, de fato, emocionalmente tão vulnerável, né? Então, isso precisa ser falado, de fato não é. Eu acho que a gente pensa muito
acho que no final da gestação a gente está muito mais focada no parto, no tipo de parto, do que até num aleitamento materno, né? Então são coisas que a gente precisa tentar trazer essa mulher para ir já para a próxima fase se preparando, né? E se orientando. E assim, quanto mais orientada ela tiver, melhor ela vai ser. Porque Mais às segura vezes- ela vai estar, Exato, né? mais Porque amamentar segura. também é uma coisa muito de segurança. Eu acho que essa mulher ela tem que estar muito segura, ela tem que confiar muito no leite materno dela. Porque se ela estiver vulnerável, ela não vai. Ela tá vulnerável. Exato. E E ela é muito vai- mais, assim, se a gente for parar pra pensar, é muito mais fácil você dar fórmula, né? Muito Gente, mais. a gente não pode estimular isso, né? Porque tem inúmeros benefícios do leite materno. Só que acaba que é mais fácil, é de madrugada, é uma privação de sono. A gente sempre fala também, mas acho que cabe reforçar dessa questão de rede de apoio, que é uma coisa importante. Acho que outra coisa importantíssima que a gente não fala e tudo mais, quem não ficou mal 15 dias, mas é falar sobre os sentimentos, né? Porque também acho que isso é um ponto. Uma vez que nasceu o bebê, todo mundo fica muito focado. Você chega assim, ou as pessoas vão visitar o bebê, ai, que lindo, ai, que coisa fofa, ai, sei lá o quê. Mas ninguém pergunta, como você tá? Né? Então, dá um pouco de atenção para essa mulher, entender qual que é a situação dessa mulher, entender ela também entender que se ela não estiver bem, a criança não vai estar bem, não tem como. É literalmente um binômio ali. A criança nem entendeu ainda que ela saiu da barriga da mãe. Então, tentar equilibrar tudo isso, todos os pratinhos, é muito difícil, né? É muito difícil, é muito desafiador. E eu acho que quando a gente passa por isso, eu acho que a gente cresce muito porque a gente entende no valendo, de fato, como é que as coisas fluem, sabe? E acontecem. Mas concordo super com você, que eu acho que quanto mais informação essa mulher tem, quanto mais esse casal se prepara para isso, melhor a gente vê a evolução deles, de fato, nesse momento, né? E encerrando sobre os cuidados do recém-nascido em casa, então conseguimos abordar sobre riscos, sobre rotina, né, sobre a saúde desse bebê, né, esse ambiente mais seguro. E eu queria que você deixasse aqui, acho que você tem um pouco dessa característica da UTI, mas eu acho que você também consegue trazer aqui para nós ou uma história ou algo que você queira deixar mesmo para esses pais que estão assistindo a gente nesse sentido de esse recém-nascido vai chegar em casa e os cuidados principais são esses. Deixa um recadinho para eles, para nós. Laila, por favor. Eu acho que a coisa mais importante que eu teria para falar agora é que os cuidados são inúmeros, as dúvidas vão ser inúmeras, mas eu acho que nasce uma mãe, nasce uma culpa. E eu pensaria que a minha maior recomendação é para os pais aproveitarem esse momento, porque o tempo passa muito rápido, porque a vida é hoje, eu acredito muito nisso, assim, que a vida é hoje, que os bons momentos são hoje, os momentos ruins também são hoje. Então, eu falaria para os pais aproveitarem esse momento de crescer e se adaptar junto com a criança, porque nesse momento de puerpério, nesse momento de nova rotina, nesse momento de adaptação, você nasce uma mãe, nasce um pai, e você se perde um pouco como pessoa. E aí vem mil cobranças e muitas coisas muito difíceis, mas eu acho que a gente podia aproveitar um pouquinho, assim, sabe? Porque esse tempo, esse primeiro golfo, a primeira mamada, esse colostro saindo, isso não vai voltar. Então, acho que, assim, apesar de tantas dúvidas, tanta insegurança, tentar realmente aproveitar esse momento, assim. Eu acho que é a dica mais preciosa que eu tenho, porque eu acho que isso vale tudo, né? A sua família, o seu bem maior, eu acho que vale muito a pena. E são histórias, né? A Com gente vai certeza. acumulando histórias, a gente vai aprendendo, vai se relacionando. Quanto mais a gente convive com o filho, mais a gente ama, mais laço a gente tem, melhor é esse relacionamento. É que às vezes a gente quer solucionar todas as coisas e aquele amor sufocante, né? E aí a gente vai deixando o tempo passar e a gente vai percebendo de fato o quanto esse tempo de convivência vai construindo esse relacionamento, porque na verdade todo relacionamento ele é construído com o tempo, né? Com certeza. É que a gente às vezes tem uma ansiedade muito grande de querer já solucionar todas as coisas ali do recém-nascido, mas a gente vai se conhecendo aos poucos, né? Com certeza. Laila, eu queria te agradecer a participação no Nutrição Cast. Quero deixar um mimo para você da Nutrify, que é o nosso Obrigada. apoiador.
tem uns colágenos, umas proteínas. É de fato para agradecer a sua presença aqui no Nutrição em Cast. Volte sempre, viu? Vai ser um prazer recebê-la. Eu queria que você deixasse as suas redes sociais, Laila. Como é que as pessoas te encontram? Se tiver alguma dúvida também, como é que a gente te acessa? Então, minhas redes sociais, no Instagram eu tô como lailafaleiros.pediatria. Laila? Laila é com Y, né? Tá. Então, L-A-Y-L-A. O pessoal escreve aqui. Faleiros.pediatria. Então tá. Obrigada, viu? Nada. E eu queria agradecer você que ficou com a gente até agora. Eu tenho certeza que você conhece um casal que já está se preparando para esse pós-parto, que já está se preparando para a chegada desse recém-nascido em casa. Então, ó, curta, compartilha. Eu quero agradecer também a LB Filmes por toda a estrutura aqui do Nutrição em Cast, nossa 4ª temporada. E eu espero vocês no próximo Nutrição em Cast.